Ele se definia como anjo pornográfico. O pernambucano, escritor Nelson Rodrigues, dramaturgo, jornalista, cronista esportivo, um nome muito forte na literatura brasileira. Afinal de contas, talvez seja um dos dramaturgos mais encenados no Brasil. Nós vamos agora a uma reportagem especial gravada na Torre Malakoff, onde existe uma exposição falando de Nelson Rodrigues. Deus está nas coincidências. Dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro. Sem paixão, não dá nem pra chupar um picolé. Eu não falei essas frases por acaso. Aqui, na Torre Malakoff, no Recife Antigo, acontece a mostra Ocupação Nelson Rodrigues, uma homenagem ao centenário do autor das frases, dramaturgo e jornalista pernambucano. Um homem apaixonado por palavras até os últimos dias de vida. Nelson foi rico e foi pobre. Ele começou humilde no Rio de Janeiro, o pai foi crescendo no meio do jornal. Só que, num momento trágico, numa véspera de Natal, por uma notícia que gerou certa polêmica, Roberto, o irmão, veio a ser assassinado. Depois de 67 dias, o pai morre de desgosto e culpa, e depois disso um monte de tragédia vem acontecer. A censura, os jornais são destruídos, e aí a família começa a perder dinheiro. Todos os irmãos desempregados, ninguém quer contratar um Rodrigues na família porque eles são polêmicos, e aí vem a fome. São, se eu não me engano, 7 anos que eles passam fome, chegando a fazer rodízio de comida. E depois, com o vestido de noiva, ele começa a ganhar um pouco mais, mas ele sempre ajudou a mãe. Então, uma parte do dinheiro, uma parte razoável do dinheiro, ia para a mãe, para ela se sustentar e sustentar as irmãs. Uma outra parte ia para a mulher, para ela administrar, e ele ficava com dinheirinho para ele, era do futebol. Então, Nelson era um cara simples, nunca foi de ostentar muito quando ele começou a ganhar o dinheirinho dele. Nelson passou 50 anos dentro de uma redação de jornal. E lá dentro, além de produzir as crônicas, as matérias, folhetins, ele escrevia as peças dele, né? Então, às vezes, ele levava broncas de editores, tipo, produzindo uma peça aqui. Daí ele ia lá, escrevia a matéria dele, pronto, te entreguei, e ele voltava para as dramaturgias. E o interessante, o tempo para ele não era problema, porque apesar dele digitar só com 2 dedos, ele era um dos mais rápidos da redação, então ele sempre cumpriu o prazo. Ele se dizia triste, ele falava, eu sou um triste. Tanto que a família mandou ele de volta para Recife para ver se ele se animava, isso aos 17 anos. Mas ele era um cara um pouco mais trágico, mas eu não sei se ele chegou a ser depressivo, mas ele via a vida por uma outra perspectiva. Acho que por tantas mortes na família, por ter passado fome, pela tuberculose, tudo isso, então acho que não dá para você ser a pessoa mais feliz, né? Ele foi chamado para escrever um folhetim, mas não queriam que assinasse como Nelson Rodrigues. Ele brigou por um nome nacional e escolheu Suzana, e o Flegg foi o editor-chefe que falou, então o sobrenome será Suzana Flegg. Vestido de noiva, porque foi o primeiro grande sucesso que teve bilheteria, que chegou até São Paulo, onde ele percebeu que ele podia ter um nome dentro da área da dramaturgia. E nos folhetins, crônicas, que acaba virando livro, a vida como ela é, porque ele escancarava a nossa moral, ele mostrava os problemas do nosso cotidiano, levando a gente a fazer um exercício de consciência, né? Um exame de consciência, na verdade, vendo, será que o que eu falo é o que eu realmente faço, é o que é realmente certo? Né? Então, era isso, mostrar o falso moralismo. Apesar dele ter passado 50 anos dentro de uma sala de jornal, ele conseguiu alcançar mais renome, tudo dentro da dramaturgia. E mesmo dentro de uma redação de jornal, eram as peças que ele gostava mais de escrever, que ele se dedicava mais a escrever. Ele mudou, revolucionou tudo. Com o vestido de noiva, ele trouxe para um teatro que era acostumado a fazer as pessoas apenas a rirem, ele trouxe críticas e mudanças de cenário rápida, mudança de figurino, ele revolucionou luz de palco, maquiagem. Então ele deu início ao teatro moderno dentro do Brasil no geral.
Na sua frente eu sou uma moça correta, eu sou educada, eu não traio, mas por trás de tudo isso pode ter uma adúltera, pode ter uma alcoólatra, pode ter uma homossexual. Então era isso que ele queria criticar. Será que a gente fala mesmo e faz ou é tudo uma fachada? O espaço foi dividido em 4 ambientes. O primeiro é semelhante a uma redação de jornal com máquinas da época. Nesta sala, vida a dramaturgia. No terceiro, os vídeos nos levam a conhecer mais sobre Nelson Rodrigues, família, histórias e realizações. No último, nos deparamos com essa mesa ilustrada por imagens e tablets. Homens de um lado, mulheres do outro. Ele era o quinto de 14 irmãos. Mas a mesa não está aí por acaso. A família Rodrigues fazia questão de almoçar junta. A gestora da Torre Malakoff destacou a importância da mostra. A importância do conhecimento, de se adquirir conhecimento, né, e que o Itaú Cultural, né, com um requinte de montagem, traz aqui para Recife. E a importância de descobrir esse nome tão importante, né, brasileiro, que, embora sendo pernambucano, né, não é tão conhecido como se gostaria. É uma grande oportunidade de se conhecer sua obra e suas várias facetas, porque é mais explorado algumas facetas. Aqui você tem uma amplitude maior do que seja Nelson Rodrigues. As frases de Nelson estavam por toda parte. Nas paredes, nos telões e até no piso. Crítico, sarcástico, doce, polêmico, intelectual, artista, gênio, ou como ele mesmo se definia. Ele era chamado de anjo pornográfico porque nas peças e nas crônicas ele abordava temas sexuais. Numa época que não era comum você falar de adultério, de incesto, ele abordava esses temas, nunca muito explícito, mas ainda assim chocava, né? Então, por isso, anjo pornográfico. Um homem muito complexo para ser definido apenas com uma palavra. Durante toda a vida, Nelson Rodrigues foi julgado pelo público e em seu centenário não poderia ser diferente. Intenso, ousado, realista. Um grande crítico da sociedade. Apesar de ter escolhido o Rio de Janeiro para viver e como cenário de suas obras, Nelson foi um pernambucano que nunca esqueceu suas origens e, apesar de centenário, seus textos continuam polêmicos e atuais. O amor entre marido e mulher é uma grossa bandalheira. É degradante que um homem deseje a mãe dos seus próprios filhos. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, o da inexperiência. Eu me nego a acreditar que um político, mesmo o mais doce político, tenha senso moral. E por aqui encerramos o programa O Melhor no Nordeste de hoje, que já pode ser revisto a partir de agora no www.omelhornonordeste.com.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro, sábado às 10 da manhã, aqui na TV Tribuna.